Olá a todos. Hoje, 13 de abril de 2020, eu vou falar nesse áudio aqui algo que as pessoas estão pedindo, né, para eu falar. Mas antes de mais nada, como eu estou aqui no sítio aqui da minha mãe, devido, né, a essa questão aí do toque de recolher social, né? As pessoas aqui que têm sítio ao redor do sítio aqui da minha mãe estão todas aglomeradas aqui. A maioria é empresário, médico, que saiu, né, da metrópole para poder fugir da epidemia com seus familiares. Então, qualquer barulho que vocês ouvirem de criança gritando é do sítio aqui do lado, tá bom? Porque o pessoal ficou o dia inteiro hoje na piscina e criança, vocês sabem como é, né? E o sítio aqui, cada sítio, ele tem uma área aproximada entre 10 e 20 mil metros quadrados. E são todos murados. Então, por isso que o barulho ecoa, porque não é um sítio totalmente independente. Se fosse olhar, seria um grande condomínio fechado, onde cada um teria aí uma área de lazer própria de 5 mil a 20 mil metros quadrados, tá bom? Então, eu estou aqui na sala, com tudo aberto, e qualquer barulho que vocês ouvirem, se trata do sítio, beleza? O que tem à minha direita e à minha esquerda, tá bom? Bom, recado dado, eu quero hoje tratar daquilo que algumas pessoas, né, me pediram, principalmente pessoas que são ligadas à área da biologia e que têm me ouvido lá no canal do Rodolfo e que vieram, né, no meu Facebook, apresentaram inclusive as suas credenciais e pediram, né, para que eu abrisse uma investigação para ver que se tratava de fato de uma pessoa ligada, né, ao meio científico. E aí, sem necessidade nenhuma, atendendo também ao pedido das outras pessoas que já entenderam que eu não vou falar dessa questão aí, desse coronavírus, mas vou falar acerca de um fato que aconteceu comigo em 2010. Foi em março de 2010. Correto? Bom, como todos vocês já sabem, eu sou um tipo de pessoa que gosto de sempre seguir um roteiro na minha vida diária. Porque eu aprendi que o costume, em certos aspectos da vida, ele é benéfico, porque é através dele que a gente vai gerar condições para poder praticar aquilo que a nossa mente não permite a gente praticar todos os dias. Porque a gente é doutrinado a uma obediência, ao medo, ao fracasso, e somos pouco receptíveis ao sucesso. Tanto é que o sucesso, por menor que ele seja ao seu ponto de vista, ele te causa uma emoção muito grande, muito grande. Só que
É questão de dia ou hora para que aquele sentimento desapareça. Aí você retoma aos problemas da sua própria vida, fazendo você entender que aquilo é uma rotina para sua vida, mas não uma rotina boa, sim uma rotina obrigatória, que inclusive é o que foi imposta na sociedade mundial nos últimos dias, por consequência desse vírus aí que as pessoas já sabem o que eu tenho para dizer acerca dele, porque eu já falei, né? Então, eu crio certos costumes e hábitos para que quando eu quiser realizar um milagre na minha vida, esse milagre ele será realizado em poucas horas ou em poucos dias. Porque meu pensamento passa a ser fixo. E o pensamento fixo de qualquer ser vivente, ele gera um grande resultado. Ele gera sim o verdadeiro milagre que aquela pessoa quer para a vida dela. Então eu tenho o costume de acordar todos os dias 5h30 da manhã. Tenho o costume de fazer uma dose de café sem açúcar. Tenho o costume de tomar banho logo assim que eu acordo. Tenho o costume de ligar a TV e ver o Jornal Internacional, porque eu não aconselho ninguém ficar assistindo jornais locais, porque isso vai denigrir e desgraçar de um modo geral a sua mente. Então, se você gosta de saber das notícias do mundo, por mais falsas que elas sejam, assista jornal de nível global, aquele que vai abordar vários aspectos que estão acontecendo no mundo. Aí vai ser um pouco convincente para sua mente. Lembrando que 80% de tudo que é falado tem um pingo de verdade, porém com uma outra história por trás de uma história verdadeira. Então todos vocês, acredito eu que ao longo aí desses 4 anos, vocês têm me ouvido falar muito bem e frisado aí nesse aspecto aí, ok? Então eu crio esse costume. E naquela manhã de março não foi diferente. Naquela manhã de março de 2010, eu acordei, fiz todo o meu roteiro preparado diário. Quando foi ali por volta das 11 horas da manhã, eu desci para poder almoçar, almocei. Quando eu fui deitar para tirar um cochilo, para mais tarde fechar algumas partes de relatório, veio uma sensação assim dentro de mim para que eu pudesse viajar para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que veio aquela sensação, veio uma alegria. Porque eu sabia que por trás daquela sensação de alegria tinha alguma coisa que pudesse me beneficiar de alguma forma. Quando foi ali por volta das 14 horas, o ser que foi designado aquele dia em me visitar, ao me visitar, ele me energizou, e antes que ele desaparecesse da minha frente, né, ele estava ali em carne, osso e sangue. Antes que ele desaparecesse entre as dimensões da minha frente, ali do quarto
onde eu estava, ele disse para mim assim: olha, vá. Só isso que ele disse, vá. Geralmente as pessoas, elas fazem, né, um agendamento, uma previsão de 6 meses com antecedência, até um ano, né, de antecedência para poder viajar para fora de um país, ou algumas famílias que não têm muita condição financeira planeja com 6 meses, um ano ou mais para viajar dentro do próprio país. Eu entrei no site da companhia aérea American Airlines, olhei a passagem. Naquela época, todos os dias, lembrando que o aeroporto internacional Tancredo Neves de Confins, ele não tinha, né, voos diários, mas terça, quarta e sexta-feira, quando era ali 11h30 da manhã, sempre passava, né, aquele avião da América indo para o aeroporto de Confins. E sempre à noite tinha um voo direto para Miami. Esse voo ele saía 23h45. Hoje eu não sei mais como está, né, esses voos partindo de Confins, porque na época, apesar do aeroporto ser internacional, ele não tinha grandes fluxos. Depois que foi eleito, né, o neto de Tancredo Neves, o Aécio Neves, ele, em homenagem ao seu avô, ele fez com que as operações do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, passasse para o aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins. Só que quando você vier em Minas Gerais, ou você pesquisar aí na internet, vai falar que o aeroporto internacional fica em Belo Horizonte. É mentira. Ele fica em Confins. Em Confins, ele não fica em Belo Horizonte. O certo seria dizer que ele fica na região metropolitana. Mas você encontra placas ali na Cristiano Machado, na Antônio Carlos, falando que o aeroporto internacional de Belo Horizonte é o aeroporto Tancredo Neves. É mentira isso. Ele fica em Confins, do lado de Lagoa Santa, próximo à base aérea de Lagoa Santa. Então, eu entrei em contato com a companhia aérea. Comprar passagem de última hora é muito caro mesmo. E eu pedi que fizesse a reserva para mim, porque naquele mesmo dia eu queria ir, como de fato fui, para os Estados Unidos, chegando primeiro em Miami. Então eu falei para minha funcionária, né, para minha colaboradora doméstica, que pelos próximos 20 dias não precisava ela ir trabalhar, mas quando fosse o 18º dia, que ela viesse, né, lá no apartamento, abrisse todas as janelas, deixasse correr o ar, porque no dia 20, para tardar no dia 21, eu estaria chegando. Eu levei 4 bermudas, 4 camisas polo, 2 calças jeans, uma sandália, um chinelo, e eu fui com a roupa de corpo de tal forma. A roupa do meu corpo foi uma bermuda jeans, uma camisa polo com bolso e um sapatênis. Só. Eu coloquei o meu cartão de crédito no porta-cartão, a minha identidade e o meu passaporte. Certo? Tomei um táxi, saí do Belvedere até Confins. Cheguei no aeroporto, era por volta
das 21 horas. Naquela época tinha sala VIP, mas devido ao pequeno fluxo de passageiro, a sala VIP estava desativada. Então eu fiquei no saguão mesmo do aeroporto. E na época, depois das reformas que eles fizeram lá, a gente podia subir, né, na parte superior e ver as aeronaves, né, cargueiras estacionadas. Nesse dia, até um avião Hércules da Força Aérea Brasileira estava lá, bem ao fundo, assim, no pátio, próximo onde tem a área de carga e descarga. E eu fiquei olhando, para passar o tempo. Pronto. Quando chegou o horário de embarcar, era um voo totalmente direto, não tinha escala no México, não tinha escala em nenhuma outra cidade ou país da América Central. Foi direto. Direto. Eu lembro que a atendente do guichê, quando eu fui retirar, né, o bilhete da passagem, eu comprei já ida e volta, para voltar em 20 dias. Na época, tudo tinha dado 19 mil reais, a passagem de ida e de volta juntos. E ela perguntou onde estava a minha bagagem, porque eu levava somente uma malinha de mão, que é uma bolsa de mão. Eu falei, tá aqui. Ela olhou para mim, olhou para a companheira dela brasileira e sorriu, sem saber, né? Poxa, será mesmo que ele tá levando só isso? Mas não tinha como, né? Eu passar de outra forma, a não ser só com essa bagagem de mão mesmo. Porque se eu tivesse com uma mala de mais ou menos 50 quilos, 60 quilos, aí seria diferente. Embarquei na aeronave, fomos de Confins, Minas Gerais, até Miami, sem fazer uma conexão qualquer, ou uma escala, seja lá o termo que você quiser usar aí. Cheguei em Miami, fui parado pela polícia estadunidense. Eles não acreditaram, mesmo tendo as informações da companhia aérea, que eu estava só com aquela bagagem. Aí vem aquelas perguntas, né? O que é que o senhor está fazendo aqui? Quanto tempo vai ficar? Se eu tinha hotel reservado e tudo mais. Eu falei, pretendo ficar aqui de 20 a 30 dias. No momento, estou trazendo só essa bagagem, mas meu interesse é comprar roupa no país. Depois que eu for embora, eu doar essas roupas, porque uma coisa que me irrita é carregar bagagem comigo. Evidentemente, eles me passaram no scanner para ver se eu não estava levando droga no meu organismo, né? E abriram a mala, que essa mala não, essa bolsa de mão mesmo. E ao abrir essa bolsa de mão, eles ficaram chocados, porque tinha só essas peças de roupa. Olharam o passaporte, olharam o visto, viram que eu já tinha entrado nos Estados Unidos outras 4 vezes, aquela seria a quinta, em março de 2010. E eles viram também que eu não cometi nenhuma infração no território estadunidense. Perguntaram se eu tinha um cartão de crédito internacional. Eu mostrei meu cartão de crédito internacional. E dentro da aeronave, quando estávamos aproximadamente assim 1 hora de pousarmos, foi entregue para nós, passageiros internacionais, como se fosse uma cartilha. Eu denomino como uma cartilha.
E ali você faz a declaração, né, de quanto que você está levando. Então, da mesma forma que eu declarei estar saindo do Brasil com US$ 6.000, eu declarei lá que eu tinha US$ 6.000 na bolsa, mais o meu cartão Itaú Personalité Black e só. Só. Eles contaram o dinheiro, pediram para que eu tirasse um extrato da minha fatura para ver se o cartão estava válido, tá? E vendo isso, eles liberaram a minha entrada, porque o aeroporto internacional, o próprio nome já fala, né, é uma área internacional. Todo aeroporto internacional, ele, apesar de estar naquele país de origem, ele não opera diretamente a aquele país de origem. É uma zona neutra. Então ali, o mínimo que pode acontecer e o máximo que pode acontecer é você ser deportado. Mas a partir do momento que você pisa da porta para fora, aí você já pode considerar estar dentro do país. Mas se você ligar para alguém, mãe, pai, tio, periquito, papagaio, cachorro, estou aqui no aeroporto internacional de Houston, você está em lugar nenhum. Porque eu considero todo o aeroporto internacional uma zona neutra. Assim como no oceano, as águas internacionais são águas neutras. Só quando você é admitido a entrar no país é que você pode dizer: estou em tal país. Eu tenho isso comigo. Não estou dizendo que isso é norma, não. Mas é o que eu tenho comigo. Bom, levando comigo US$ 6.000, mais o meu cartão internacional. Não tinha reserva de hotel, porque eu gosto de fazer no local. O que eu fiz? A minha pronúncia no português é péssima, imagina no inglês, né? Mas ouvir, eu ouço e entendo perfeitamente, como se fosse a minha própria língua nativa. Sabe? Mas falar não. Mas o talento que os homens e mulheres do espaço me deu foi somente no ouvir. Então eu consigo ouvir qualquer idioma no mundo e entender perfeitamente. Mas para eu escrever ou falar, não. Eu fui limitado a isso. Então, para eu falar, ou eu tenho que ter um intérprete, ou eu tenho que fazer uma consulta no Google Tradutor, escrever em português e traduzir de forma primitiva para o inglês, e aí eu apresentar para o taxista, para o recepcionista do hotel e por aí vai. Só que de tanto me relacionar com essas agências, com essas corporações, com esses sindicatos, eu aprendi algumas palavras, mas a minha pronúncia não é boa, porque algumas pronúncias no inglês você tem que abrir a boca demais, soltar a língua, em outros momentos dobrar a língua, ou trazer a língua um pouco mais para dentro, fazendo sempre o som do chiado. E eu não gosto, eu começo a ficar nervoso. Mas na entrevista, lá no aeroporto, eles falavam comigo, eu entendia tudo. Tanto é que a intérprete falou: poxa, você, o senhor, né, entende tão bem e falar nada? Eu falei: falar nada. Então, tudo que eles me perguntavam, eu só respondia para ela e ela falava para eles. Então facilitou muito. Pronto, entrei, pedi o taxista que me levasse no melhor hotel.
Ele me levou num hotel que ficava a 2,8 km. Cheguei nesse hotel, dei a entrada para hospedar, paguei no cartão. Não gosto de dividir nada no cartão, é tudo de uma vez só. E quando eu uso o cartão de crédito como se fosse débito, porque eu não gosto de dividir nada. Então eu paguei, me hospedei, certo? E dali, já era de manhã, né? Eu me perguntava por que ontem eu estava no Brasil, sem plano nenhum de vir para cá hoje, de estar aqui hoje, porque eu vim ontem. Mas toda vez que eu pensava, olhando, né, aqueles arranha-céus de concreto esverdeado, eu me sentia algo me chamando. Algo me chamava de uma maneira assim mais profunda. E não era nada relacionado a extraterrestres, nem nada do tipo. Eu me lembro que eu pedi um carro no hotel mesmo. Eles chamaram o motorista para mim, com aquela dificuldade padrão, eu me comunicando ali com o motorista, e por eu entender o que ele estava falando, eu conseguia corrigir as deduções dele até que chegamos a um acordo e ele me levou de volta no aeroporto. Chegando lá, eu comprei uma passagem para 2 dias depois para o estado de Utah. Eu me lembro que eu viajei na companhia aérea Delta, Miami, Utah. Cheguei no estado de Utah 2 dias depois que eu estava nos Estados Unidos. Fiz a mesma coisa, pedi o taxista que me levasse ao melhor hotel da cidade. Eu fiquei hospedado num hotel próximo à grande catedral, vou falar catedral, da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né? Da religião dos Mormons. Eu fiquei num hotel próximo a essa sede luxuosa. E ali eu sentia que eu devesse ir para outro lugar. Então imagina só, um brasileiro sem bagagem, que ficou os primeiros 2 dias hospedados em Miami e depois passou para o estado de Utah. Querendo ou não, independente de você ser um delinquente ou não, você já fica sendo observado pela inteligência norte-americana. Por que que esse camarada aí tá pulando de galho em galho? 3 dias depois, eu fiz o mesmo trajeto, motorista, aeroporto, comprando uma passagem para o dia seguinte para a Carolina do Sul. Cheguei na Carolina do Sul, fiz a mesma coisa. Não vou ficar repetindo aqui, porque vai ficar enjoativo. Fiquei 5 dias na Carolina do Sul. De lá comprei uma passagem, nos mesmos trâmites, para o Nebraska. Fiquei mais 2 dias no estado do Nebraska. E o interessante é que aquilo dentro de mim ficava tão abafado, mas é um abafo
de uma situação assim boa, uma coisa boa. Entenderam? Uma coisa boa, muito boa. Muito boa mesmo. Dali, algo diz pra mim assim, internamente: compra uma passagem e vá agora para o estado de Iowa. Eu falo Iowa. Cheguei no estado de Iowa, né? Iowa. Cheguei no estado de Iowa, ou Iowa, e de lá me hospedei um dia no melhor hotel, só que dessa vez eu não fui para o aeroporto, eu fui para a rodoviária. Eu comprei uma passagem para a cidade de Algona, eu me lembro muito bem desse nome. Cheguei na cidade de Algona, fiquei hospedado em um hotel todo rústico, feito de madeira, tipo aqueles hotéis de beira de estrada mesmo, mas bem confortável. E uma coisa incrível que aconteceu foi quando eu peguei o cartão magnético para abrir a fechadura eletrônica, né? Quando eu fui colocar o cartão, alguma coisa disse para mim assim: olha para sua retaguarda. É uma sensação, não é uma voz, é uma sensação. E eu olhei para minha retaguarda e eu vi um carro totalmente amarelo, com os vidros claros, uma mulher muito, muito, muito linda na direção. Ela simplesmente ficou me encarando do carro. Eu senti assim uma sensação tão boa. Não foi tesão, nem desejo sexual por ela, mesmo porque a essa altura do campeonato eu ainda era uma pessoa assexuada. Mais tarde, como eu falei para vocês, eu desejei sentir a sensação sexual e pedi que eles mudassem isso em mim, porque eu nasci assexuado, sem sentir tesão, sem sentir desejo sexual. E mais tarde eu pedi a eles que me dessem esse direito para que eu pudesse assim ser como um homem qualquer, que pudesse olhar para uma mulher e sentir tesão por ela. Certo? Mas se quando eles me alteraram geneticamente, me dando a sensação do desejo, se eu tivesse olhado para um homem e tivesse sentido tesão por um homem, hoje eu falaria: sou homossexual, sem problema nenhum. Mas quando eu olhei para o homem e para a mulher, o meu coração bateu mais forte pela mulher. Então, em 2010, eu não tinha sensação nenhuma. Eu fui beijar na boca a primeira vez com 40 anos de idade. Porque eu tinha nascido assim, eu era assim. Então, quando eu olhei para aquela mulher, eu vi ela como uma pedra de grande valor, como eu sempre vi as mulheres e ainda vejo, né? Mas eu achei aquilo engraçado. Poxa, uma americana me olhando, apesar de não sentir tesão nem nada, mas tá valendo, né? Eu entrei, sentei na cama,
Um quarto muito confortável, todo rústico de madeira, aquelas toras mesmo, tipo aquelas casas do Alasca, né? Muito linda, tudo você vê que é feito de forma artesanal mesmo. E eu sentia a energia daquela madeira, que ao contrário que muitos pensam, né, que está morta, ela emana a essência da sua vitalidade, né? Aí eu pensei, caramba, se eu arredar aqui a persiana e olhar para fora, e se essa mulher estiver lá e ela for do FBI, ou da CIA, ou da polícia local, poxa, talvez a polícia de Miami entrou em contato com a polícia da Carolina do Sul, a da Carolina do Sul entrou em contato com a de Utah entrou em contato com a de Nebraska e eu estou sendo vigiado. Para mim, que sou um guerreiro de selva, um paraquedista, um caçador, e passei por maus lençóis quando eu fui expulso da fileira militar, eu tive que me virar e me defender. Eu sei como é que funciona. Só que eu tinha que ser o melhor ator, o melhor João sem braço. Eu sabia que nada de ruim ia me acontecer. Uma, pelas habilidades que eu tenho, outra, pelos códigos e sigilos que eu tenho, e outra, por aqueles que estão me olhando dia e noite. Mas eu tinha que me sentir humano, lembrando que tinha só 3 anos que eu tinha contato com homens e mulheres do espaço, tanto da alta como da baixa primogenitude. Então eu tinha que me disfarçar de pessoa comum. Mas por que esse homem brasileiro está dando voltas nesses estados? Né? Por quê? Esse louco, psicopata tá aqui. Ou você que está me ouvindo aí, acha que tudo é uma paranoia. Aqui no Brasil, é terra sem lei. O Brasil é a casa da sogra. Aqui a gente recepciona tudo. Tudo de bom e tudo de ruim. Lá fora, não digo na Europa, a França é uma imundície. A Alemanha, top. Bélgica, top. Suécia, top. Espanha, uma imundície. Itália, uma imundície.